Saudações, galera, beleza? Vamos aí para a nossa terceira aula. Então, depois de ter visto que o Brasil, antes de ser uma colônia portuguesa, tinha toda uma estrutura de povoamento, havia aqui então povos, culturas, tradições, agora sim a gente vai falar um pouquinho dessa chegada dos portugueses ao Brasil. Então, veja que interessante, quando a gente pensa na chegada dos portugueses ao Brasil, imediatamente na cabeça de muitos vem a figura de Pedro Álvares Cabral, enfim, lá no dia 22 de abril de 1500. Porém, a historiografia mais atual, por meio de pesquisas, levantamentos de dados e informações, já apresenta visões um pouco diferentes, que algumas comunidades de povos indígenas, por exemplo, já negociavam com franceses, antes mesmo da chegada de Pedro Álvares Cabral. Inclusive, os próprios portugueses, em 1498, já teriam chegado aqui, que é uma curiosidade, com Duarte Pacheco, que vem para um processo de exploração do que hoje seria a região do Pará e do Maranhão, mas por questões de organização política e tratados internacionais, Portugal deixa isso escondido para não ter problema depois de outros quererem essa terra, então ele deixa guardada essa informação. Mas do ponto de vista formal, nós aprendemos então que a chegada dos portugueses vai se dar, portanto, com a vinda aí de Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500, quando eles se deparam, olham do mar e se deparam com o Monte Pascoal, que é um cenário belíssimo, né? Como a gente pode ver aí ao fundo da Bahia. E então, como era vésperas ali da Páscoa, eles atribuem a este monte o nome de Monte Pascoal. E agora vale a pena fazer a leitura de um texto histórico, que é a Carta de Pero Vaz Caminha. É importante, quando a gente estuda a história, ficar atento à interpretação de texto. Muitas questões de história, com a interpretação bem feita do texto, você já tem aí uma possibilidade muito grande de acerto da questão. E cada vez mais, os concursos, vestibulares, o Enem, apresentam aí textos para serem interpretados, analisados, relacionados, para se fazer então de fato a resolução das questões. Então vamos para a leitura. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, e até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos, diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas e que os mareantes chamam de botelho, assim como outras a que dão o nome de rabo de asno. Nome engraçado, né? E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Quer dizer, Pero Vaz Caminha, ele era o escrivão oficial da corte portuguesa. Então ele vai trazendo os detalhes daquilo que, segundo ele, vai acontecer na viagem. Então vai se aproximando da terra, no mar vão aparecendo esses elementos que sinalizam que a terra próxima daquela região onde eles estão. Neste dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, olha lá, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, terra do chão, terra plana, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão,
pôs o nome Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz. Então é isso aí, é um trecho de um documento histórico, que é a Carta de Pero Vaz Caminha, que é escrita e enviada a Dom Manuel I, que era o rei de Portugal à época, né? Então é muito importante fazer essas leituras. Então, por exemplo, desse texto aí, poderíamos tirar uma questão de avaliação do Enem, por exemplo. Então, pedindo para, com base na leitura da carta, identificar os elementos que fazem parte do processo de formação daquilo que viria a ser, então, o Brasil. Então, o primeiro elemento está ligado aí à construção dada a partir de uma vivência religiosa da preparação para a Páscoa do Monte Pascoal, que eles avistam de longe e, como estavam próximo à Páscoa, dão esse nome. Outro ponto importante do documento é identificar para quem ele é enviado. Então, ele é enviado ao rei de Portugal. Portanto, esse é um documento oficial da coroa. E o Pero Vaz Caminha, ele tem esse papel. Ele já havia feito outras viagens, galera, né, junto até mesmo com Vasco da Gama, porque ele era o responsável, portanto, por escrever tudo aquilo que fosse surgindo durante a viagem. Outro texto interessante da carta de Pero Vaz Caminha é quando ele fala quando ele começa a descrever o que ele vê na Terra. Então ele diz assim, ó, nela, na Terra, até agora não pudemos saber que haja ouro. Olha lá, presta muita atenção nisso, tá? Que haja o quê? Ouro. O que quer dizer que haja ouro? Nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porque o que eles queriam encontrar na Terra, que eles já sabiam que existia, aliás, os chineses já sabiam que aqui existia, eles queriam encontrar ouro, prata, riquezas. Só que eles não encontram isso no primeiro momento. E aí vem o X da questão. Ele vai dizer: nem lhe ouvimos, porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, e aí ele vai falando, e depois a questão aí da terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, até chegar ao nome Brasil e todas essas mudanças. Mas o interessante é você guardar e registrar isso. Então, a ideia primeira deles era encontrar de fato ouro. Não é que eles estavam perdidos, achamos que estávamos na Índia. Se eles achassem que estava na Índia, eles não estavam procurando ouro, eles sabiam que teria ou não, eles já conheciam as Índias. Então, a ideia aí, o grande desafio que eles queriam era ouro, prata. Aliás, esse é a saga, é a busca, tanto dos espanhóis quanto dos portugueses. E parte da riqueza desses povos, ela vai se dar à medida que eles começam a encontrar esse tipo de riqueza. Os espanhóis encontram antes, né? Com todo o processo lá de Hernán Cortés, que vai explorar as regiões ao norte do continente e logo encontra ouro. Agora aqui no Brasil vai demorar um pouco para os bandeirantes encontrarem o ouro, que depois vai suscitar até uma das guerras do Brasil colônia. Então, olha que interessante guardar essas informações, né? Nós vimos o processo da chegada oficial, mas percebemos que existe também umas chegadas oficiosas, ou seja, de grupos que chegaram aqui antes, mas não foram anunciados. Fizemos a leitura de um documento histórico, que é a Carta de Pero Vaz Caminha, que relata um pouco o contexto da chegada e, de uma certa maneira, ele vai, nesse último texto, colocar ali um desânimo ou um apontamento não tão positivo
que é o fato de não ter encontrado o ouro, que era o grande interesse deles. E por conta disso, Portugal, durante um bom período, ele vai ficar ali meio deixando de lado, não tão preocupado com a terra encontrada. Podemos dizer que de 1500 a 1530, Portugal não demonstra muito interesse pelo Brasil, pela terra que eles tinham então descoberto. O que vai mudar isso? Bom, a gente vai ver isso no decorrer das aulas. Outro fato importante é o registro da primeira missa no Brasil, também relatada na carta de Pero Vaz Caminha, onde, quando eles celebravam o domingo da Páscoa, Frei Henrique vai presidir a primeira missa, fazer logo depois um sermão, já deixando bem claro também que os ideais portugueses, casados aos ideais da igreja, também era de catequizar e cristianizar os povos que ali se encontravam. Aqui a gente tem uma obra, uma pintura, claro que não foi bem assim, né? Essas são releituras da época, para a gente mais ou menos imaginar como pode ter sido essa primeira missa. Nesse primeiro movimento, então, há um processo de dominação do pau-brasil, depois vai ter o domínio da cana, do trabalho escravo, mas é importante notar que o baixo interesse pelo território faz com que Portugal se direcione para as Índias. E aqui, quem que fica? Bom, Portugal deixa ali mãos particulares, ou seja, grupos particulares fazerem a exploração do pau-brasil, desde que mandassem ali receitas, partes disso que era produzido, extraído para a coroa portuguesa. Acontece que a França, sempre a França na história do Brasil, né? A França ela começa a questionar a questão do Tratado de Tordesilhas, que havia sido assinado na cidade de Tordesilhas no dia 7 de junho de 1494. O que fazia o Tratado de Tordesilhas? Então aqui tinha um mapa à época, eles pegaram e dividiram aqui essa região, ficando uma parte para a Espanha e outra parte para Portugal. Quer dizer, uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha. Então, esse tratado aí, ele foi assinado com uma autorização do Papa. Por quê? Porque o Papa tinha poder e quando esses dois reinos, a Espanha e Portugal, que eram reinos cristãos, têm o direito de cuidar da terra e a igreja, o Papa, aprova isso, é sinalizando que eles também deveriam levar a esse processo de colonização o movimento de catequese, de formação, de evangelização, enfim. Então, essa junção do poder da igreja com o império. Só que os franceses, como eu dizia, eles não concordam muito com essa ideia do Tratado de Tordesilhas, até porque eles não foram consultados. E parte de alguns franceses já tinham negócios com os povos daqui do Brasil. E eles viveram um bom tempo no Rio de Janeiro, só depois foram expulsos do Rio. Portugal deixou um grupo de franceses aqui no Rio e eles ficaram bastante tempo até. Só que aí Portugal começa a ficar preocupado porque, além da França, você vai ter a Holanda, outros países que vão também crescer o olho sobre a terra. Então Portugal, diante de tudo isso, resolve tomar uma medida para cuidar melhor da terra, que num primeiro momento eles não estavam muito interessados em cuidar. Então, nesse sentido, nós temos Portugal, que percebe a movimentação francesa e de outros países
querendo se apropriar também dessa terra, então Portugal fica ligado e começa a se preocupar com isso, começa a se preocupar com o cuidado de fato da terra. E aí vai surgir então uma ação portuguesa para o cuidado das terras, que são as capitanias hereditárias, que é o que nós veremos na nossa quarta aula. Beleza? Até mais!